7 regras que transformam angústia em poder. Existe uma dor que não grita. Ela se esconde atrás de sorrisos, dentro de silêncios, nas pausas entre uma resposta e outra. É a dor que nasce quando você tenta ser forte demais, quando finge que nada te atinge, mas sente que algo dentro de você se parte aos poucos. Ninguém vê, mas você sente como se carregasse o peso de um mundo que não pediu para segurar. A verdade é que ninguém sai ileso da vida. Mas há uma diferença entre quem é ferido e quem aprende a transformar a ferida em força. A maioria das pessoas tenta fugir da dor, anestesiá-la, ignorá-la. E é justamente aí que ela cresce. A dor que você evita é a mesma que te domina. A dor que você encara, com consciência e serenidade, se torna energia. Energia que pode ser moldada, redirecionada, transmutada. Você foi condicionado a acreditar que sentir é fraqueza, que vulnerabilidade é sinal de derrota. Mas os grandes sábios, Sêneca, Marco Aurélio, Aristóteles, sabiam o contrário. Quem domina suas emoções não é aquele que não sente, mas aquele que compreende o que sente e não permite que isso o destrua. O sofrimento não é o inimigo é o descontrole. Este vídeo não é sobre evitar a dor, é sobre aprender a silenciá-la, não por meio da fuga, mas através da consciência. Porque quando você entende a origem da angústia, ela perde o poder que tem sobre você. A cada regra que você vai ouvir aqui, uma camada do peso que você carrega começa a se dissolver. Hoje, você vai aprender a transformar o ruído da dor em uma nova forma de escuta, uma escuta que revela poder, serenidade e clareza. A arte do silêncio interior. O silêncio interior não é a ausência de pensamentos, é o domínio sobre eles. É o momento em que você decide não reagir automaticamente, quando deixa que a mente se aquiete antes de responder ao mundo. A maioria das pessoas acredita que precisa falar, explicar, se defender, mas é no intervalo entre o impulso e a reação que nasce a verdadeira força. O cérebro é um espelho do que você alimenta. Quando você reage com raiva, medo ou ansiedade, ele reforça esses caminhos neurais, tornando-os cada vez mais automáticos. Mas quando você escolhe o silêncio consciente, algo muda. Em apenas 90 segundos de calma, o sistema nervoso começa a se reorganizar, a química interna se reequilibra e o que antes parecia um caos começa a se dissolver. Esse é o primeiro passo da liberdade emocional. Não lutar contra o mundo, mas interromper o ruído interno que distorce a realidade. Sêneca dizia que o homem sábio não é aquele que não sente, mas aquele que sabe quando deve agir e quando deve apenas observar. O silêncio é essa fronteira invisível entre o impulso e a sabedoria. É nele que você se reencontra com o que realmente importa. Cada vez que você se cala por consciência e não por medo, você reafirma o controle sobre si mesmo. Aprender a silenciar não é se afastar do mundo, é se aproximar de si. Quando a mente se acalma, a verdade emerge. E é só a partir desse espaço que você consegue enxergar a dor, não como inimiga, mas como mensageira. Elimine a expectativa invisível. Grande parte da dor emocional não vem do que os outros fazem, mas do que esperamos que façam. As expectativas invisíveis são como fios que amarram a alma a promessas que ninguém nos fez. Esperamos que nos entendam sem que expliquemos. Esperamos reconhecimento sem pedir. Esperamos reciprocidade sem perceber que o outro vive em um mundo interno tão complexo quanto o nosso. E quando essas expectativas não são atendidas, chamamos isso de decepção, mas o nome real é ilusão. Sêneca escreveu que o homem sofre mais por antecipação do que pela realidade. É exatamente isso. Sofremos não pelo que acontece, mas pelo que acreditamos que deveria acontecer. A mente cria roteiros, e quando a vida não o segue, chamamos isso de dor. É uma forma de auto-engano emocional. Eliminar expectativas não significa deixar de desejar, mas aprender a desejar com consciência. Você pode querer algo, mas precisa estar preparado para que a vida te dê outra coisa ou nada. Essa abertura é liberdade. Quando você se liberta da necessidade de controlar o comportamento alheio, começa a experimentar uma leveza que antes parecia impossível. A mente calma observa. A mente presa em expectativas exige. Quanto mais você exige que o mundo atenda suas projeções, mais se distancia da realidade e mais vulnerável fica ao sofrimento. A maturidade emocional começa quando você entende que ninguém está no mundo para atender suas necessidades, e sim, para cumprir o próprio caminho. Quando essa verdade é aceita,
A dor diminui não porque a vida se torna mais fácil, mas porque você deixa de lutar contra o que é. Domine o desapego sem virar frio. Desapegar não é deixar de amar. É aprender a amar sem se perder. É entender que tudo o que entra em sua vida, pessoas, momentos, conquistas, é temporário, e que o valor de algo não está na duração, mas na intensidade e na consciência com que você viveu. O desapego verdadeiro não nasce da indiferença, mas da compreensão de que nada te pertence por completo. A maioria das pessoas confunde desapego com frieza. Pensam que para não sofrer é preciso fechar o coração. Mas o coração fechado não protege, apenas endurece. O desapego autêntico é o oposto disso. É manter o coração aberto, mesmo sabendo que tudo pode mudar. É amar sabendo que o outro é livre. É se doar sem transformar o afeto em posse. Aristóteles dizia que a virtude está no meio do caminho entre dois extremos, nem a apatia, nem o apego excessivo. Esse é o equilíbrio que liberta. Quando você aprende a permanecer presente sem se agarrar, começa a viver em paz com o fluxo natural da vida. A dor vem da tentativa de segurar o que já está indo, ou de reviver o que já passou. O desapego não é sobre perder, é sobre confiar. Confiar que o que é seu por essência nunca te abandona, que o que se vai leva apenas o que não te pertence mais. E quando essa compreensão se instala, nasce um tipo de paz que não depende de nada externo, uma serenidade que o tempo, a distância e as perdas não podem tocar. Reescreva sua narrativa interna. A história que você conta a si mesmo é o filtro através do qual enxerga o mundo. Cada lembrança, cada decepção, cada perda é reinterpretada pela voz interna que narra a sua vida. O problema é que muitas vezes essa voz não é sua. É a soma de críticas, comparações e medos que você absorveu sem perceber. E enquanto essa narrativa não for reescrita, ela continuará definindo quem você acredita ser. A mente humana busca sentido em tudo. Quando algo dói, o cérebro tenta preencher o vazio com explicações mesmo que falsas. É assim que nascem frases como "eu não sou suficiente", "ninguém me entende", "tudo dá errado comigo". Esses pensamentos não são fatos, são histórias. E toda história pode ser reescrita. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Entenda isso e encontrará força." Reescrever a narrativa é exatamente isso. Deixar de ser refém das interpretações que te enfraquecem. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de dar um novo significado ao que antes parecia um fim. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é escolha. Quando você muda a forma de narrar um evento, altera a estrutura neural ligada à memória e à emoção. A neurociência comprova o que os filósofos antigos já sabiam. Ao reinterpretar o passado, você liberta o presente. A verdadeira liberdade começa quando você decide ser o autor da própria história, não o personagem da dor. E nesse momento, o que antes era ferida se transforma em sabedoria. Use o contraste como clareza. Nenhuma luz é percebida sem a existência da sombra. O contraste é o que revela a forma, o que dá sentido à percepção e profundidade à experiência. Assim também acontece com a alma. Sem a dor, não haveria consciência do prazer. Sem o caos, não haveria valor na serenidade. A mente busca linearidade, mas a vida é feita de contraste. E é nesse movimento entre extremos que se constrói a clareza. A maioria das pessoas rejeita o desconforto, porque acredita que ele é sinal de erro. Mas a dor, quando observada com lucidez, é apenas um indicador, uma mensagem sobre o que precisa ser entendido, ajustado, curado. O problema não está na existência da dor, mas na recusa em escutá-la. É o contraste que revela onde ainda há apego, onde o ego se recusa a soltar. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. O contraste é esse vento. Ele mostra a direção ao evidenciar o que não serve mais. A tristeza ensina o valor da alegria. A rejeição desperta o amor próprio. O fracasso revela o que realmente importa. Tudo o que dói tem uma função, e quando você compreende essa função, a dor perde a força de destruição e se transforma em fonte de clareza. O contraste não é castigo, é espelho. É ele que te obriga a olhar para dentro, a se realinhar com o essencial. Quando a mente deixa de resistir e passa a observar, a confusão se transforma em discernimento. E nesse instante, o que antes parecia um fardo se revela como o próprio caminho para o entendimento.
Construa limites como atos de respeito próprio. Colocar limites não é afastar pessoas, é aproximar-se de si mesmo. É o ato de reconhecer onde termina o que é seu e onde começa o que pertence ao outro. Sem limites, a alma se desgasta, tentando resolver dores que não lhe cabem. Você passa a viver para agradar, para ser aceito, e aos poucos perde a própria voz. A ausência de limites é a raiz silenciosa de muitas angústias, porque ninguém respeita o que você mesmo não protege. Muitos acreditam que dizer não é egoísmo, mas o verdadeiro egoísmo está em se anular para manter os outros confortáveis. Dizer não é um gesto de coragem, um pacto com a própria dignidade. Quando você aprende a se posicionar, não é o mundo que muda, é a forma como você se enxerga. A autoestima não nasce de elogios, mas da coerência entre o que você sente e o que permite. A neurociência mostra que toda vez que você se impõe com calma e firmeza, o cérebro associa isso à segurança. Seu corpo deixa o estado de alerta e volta ao equilíbrio. É o mesmo que dizer: eu estou seguro porque me defendo com consciência. O respeito que você exige dos outros começa na forma como se respeita internamente. Marco Aurélio ensinava que aquele que se domina é mais poderoso do que aquele que conquista um império. Criar limites é esse domínio. É aprender a proteger a paz sem erguer muros, a abrir o coração sem perder o centro. Porque quando você entende o seu valor, não precisa mais gritar para ser ouvido. Sua presença já impõe respeito. Transmute a dor em propósito. Toda dor carrega dentro dela uma força que ainda não foi compreendida. Quando você para de fugir do que dói e começa a observar o que essa dor está tentando te ensinar, algo muda profundamente. O sofrimento se transforma em direção. A ferida se torna caminho. A dor é o início da consciência, ela revela o que estava escondido sob o conforto e mostra onde ainda existe algo que precisa despertar. Sêneca dizia que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois nunca lhe foi permitido provar a si mesmo. A dor é a prova, não do quanto você aguenta, mas do quanto pode se transformar. É nela que nasce a humildade de recomeçar, a sabedoria de não insistir no que destrói e a coragem de seguir leve. Transmutar é diferente de resistir. Resistir é lutar contra o que já aconteceu. Transmutar é integrar, compreender e devolver ao mundo algo maior do que o sofrimento que recebeu. É o que o artista faz com a perda, o pensador com o conflito, o ser humano com a própria história. Toda dor pode se tornar serviço, expressão, força. Quando você decide dar um sentido àquilo que te feriu, o sofrimento deixa de ser uma prisão e se transforma em combustível. A energia que antes pesava passa a impulsionar. É nesse instante que o ciclo se fecha. O que antes era ruído se torna clareza. O que antes era ferida se torna poder. A dor não é o fim. É o início da consciência de quem você realmente é. O som da paz. No fim, o que todos buscamos é paz. Mas não aquela que vem do silêncio exterior, e sim a que nasce quando você finalmente entende o que a dor estava tentando dizer. Quando a mente para de lutar contra o inevitável, o ruído se transforma em clareza. A vida deixa de ser uma batalha para ser compreendida e se torna uma experiência para ser vivida. Você não precisa mais fugir da dor. Precisa apenas escutá-la com consciência. Cada ferida que te moldou carrega uma lição que o tempo ainda não revelou. E quando você aprende a transformar angústia em poder, o que antes te enfraquecia passa a te construir. Agora pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que a sua dor está tentando te ensinar? Deixe nos comentários uma palavra que descreve o que você sente depois deste vídeo. Sua resposta pode ser o início da cura de outra pessoa. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não deixe ela se perder. Ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E veja também o próximo vídeo sobre como transformar o medo em energia criadora. Porque o caminho da força interior começa quando você decide não fugir mais de si. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.